Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores. Hoje iremos falar sobre componentes de automóveis. E a parte que iremos falar será sobre o chassi. Então, bora lá? Roda a vinheta. Bom, como dito anteriormente, hoje iremos falar como funciona o chassi de um automóvel. Utilizaremos como base a física. Primeiramente falaremos sobre os pneus dos automóveis, como eles funcionam e o que é aquaplanagem. Depois iremos falar sobre a direção, como funciona todo o mecanismo de direção do carro e como controlamos ele. Depois iremos falar sobre os freios, como eles funcionam e por que é tão importante manter uma certa distância de um carro para evitar colisões. No final concluiremos sobre tudo o que foi dito e o quão foi importante isso na nossa vida. O primeiro tópico será sobre pneus. Os pneus têm a função de controlar a direção do veículo, fazendo com que ele se mova para frente ou para trás, para fazer curvas e parar. De acordo com a terceira lei de Newton, quando os pneus giram, eles estão mais aderidos ao solo. E assim, empurram o veículo no sentido contrário da rotação das rodas. Portanto, o coeficiente de atrito entre o solo e a roda devem ser suficientes para que possa ser movido o veículo. Hoje em dia, os pneus são constituídos de materiais diferentes. Esses materiais, cada um possui uma característica específica. Diversos produtos são usados como solventes e endurecedores. Em destaque, o enxofre, que é usado na vulcanização. Esse é o processo de endurecimento da borracha sob aquecimento, com a presença do enxofre. A pressão interna dos pneus suporta o peso dos automóveis e amortece os solavancos durante o movimento. Quando o carro está em movimento e as rodas giram, a porção deformada deixa de estar na parte inferior e volta à sua forma normal. E sendo assim, enquanto isso, uma outra porção é comprimida contra o solo. Porém, o material que é utilizado na formação do pneu não é totalmente elástico. Parte de sua energia é utilizada na deformação e é transformada em calor. Isso faz com que a eficiência do movimento diminua. Com a pressão interna baixa dos pneus, isso faz com que eles tenham maior atrito com o solo. Com isso, os motoristas terão mais controle sobre a direção. Porém, a potência do motor será diminuída. Com excesso de pressão, terá menos contato entre o pneu e o solo. Embora que, nesse caso, o gasto de combustível seja menor, a direção ficará mais perigosa, por causa da pouca quantidade de atrito entre os pneus e o solo. O ideal é utilizar um valor médio de pressão, fazendo com que tenha uma boa aderência e um consumo de combustível moderado. Portanto, fabricantes dizem que é necessário a calibragem do pneu periodicamente, para que a sua pressão esteja sempre adequada. Mesmo que o coeficiente de atrito entre os pneus e o piso seco seja suficiente para o bom desempenho do carro, nas pistas molhadas, esse coeficiente diminui bastante, fazendo com que possa ocorrer o fenômeno da aquaplanagem. O veículo praticamente desliza sobre uma camada de água depositada sobre o solo, fazendo com que o condutor perca o controle sobre a direção. Para minimizar esse problema, os pneus dos veículos de passeio possuem sulcos por onde a água pode escoar, permitindo desse modo que o pneu e o solo entrem em contato. Mas é bom ressaltar que quando o veículo está em alta velocidade, esses sulcos podem não funcionar. Essa figura mostra o que acontece quando os pneus de um carro rolam sobre uma pista molhada. Segundo o livro, a experiência foi feita fazendo os pneus rolarem sobre uma pista de vidro, que continha uma fina camada de água, e os pneus foram fotografados por baixo da pista. Observa-se que, com o aumento da velocidade, a água penetra debaixo dos pneus, diminuindo a área de contato entre eles e o pavimento. Já para garantir a durabilidade do pneu, existe uma outra técnica. As lonas de poliéster e nylon, que formam a estrutura interna do pneu, podem ser colocadas de forma que as suas fibras fiquem cruzadas entre uma camada e outra,
que seriam os pneus diagonais. E também, outra forma delas serem colocadas seria perpendicular ao perímetro dos pneus, na direção radial da roda. E seriam dado o nome para esses pneus de pneus radiais. Os pneus radiais possuem fios de aço na direção radial. Estes têm um alto coeficiente de restituição, ou seja, eles deformam menos, fazendo com que haja uma menor perda por calor durante a deformação e volta à forma original. Com isso, o atrito entre as lonas durante a deformação do pneu em contato com o solo é menor, gerando um menor aquecimento dos pneus e, com isso, uma maior durabilidade dos mesmos. Os pneus diagonais são utilizados em veículos de carga, porque a estrutura desses pneus, com camadas de lona dispostas na diagonal, suporta maior carga. Mas hoje em dia, os pneus radiais são utilizados cada vez mais, inclusive em veículos mais pesados. Diagonal ou radial, o importante é não ultrapassar a velocidade, principalmente quando as pistas estiverem molhadas. Como podemos ver, quanto maior a velocidade, menor o controle sobre o carro. Aliás, como nós controlamos o carro, veremos mais logo a seguir. Existem 4 tipos de direção. A direção hidráulica, cuja direção é mais leve devido à bomba que faz circular o óleo dentro da caixa de direção. Essa lubrificação auxilia o motorista na hora das manobras, ou seja, só funciona com o carro ligado. Temos também a direção eletrohidráulica, cujo funcionamento é similar ao da direção hidráulica. A diferença é que essa bomba é acionada por um dispositivo elétrico, e não pelo motor do carro. Isso evita a perda de potência do carro. A direção eletromecânica, que utiliza apenas componentes elétricos, sem acessórios hidráulicos, e é acionada apenas quando necessário. Já a direção mecânica é diferente de todas as outras, pois ela não possui assistência nenhuma. É simplesmente com a direção ligada à caixa, e o motorista é responsável por fazer todo o esforço. O sistema de direção é responsável por mudar a trajetória do veículo. O motorista, por ação do volante, pode controlar o sentido dos pneus dianteiros. Para que o sistema de direção tenha uma apropriada força de operação, é necessária características de tração, esforço eficiente e segurança. Como podemos ver, há diversas formas de direção, mas ainda está faltando uma coisa, que é o que veremos logo a seguir. Nós veremos agora como funcionam os freios. O sistema de freios tem como função parar as rodas do carro. Existem vários tipos de sistemas para esse propósito, e nós iremos explicar 2 deles. O sistema com pastilha e disco consiste em pastilhas e um disco. O disco é preso à roda e gira com ela, e as pastilhas são formadas com material de atrito, ou seja, misturas de polímeros sintéticos, massa de carbono e às vezes pó metálico. Quando se acionam os freios, as pastilhas abraçam o disco, forçando-o a diminuir a sua rotação até que as rodas parem. Este sistema é formado por um tambor, que está preso às rodas, e por sapatas, que estão colocadas no interior do tambor, forradas com material de atrito. Neste caso, as sapatas, durante a frenagem, separam-se até tocar o interior do tambor. Para conseguir isso, a força do pé do condutor fica multiplicada por 2. O primeiro, mecânico, consiste em alavancas, e o segundo, hidráulico, em cilindros de diâmetros diferentes. O pedal de freio é uma alavanca interresistente. O ponto fixo está em uma ponta, a força é aplicada pelo pé na outra ponta e a força recebida está em um ponto intermediário. A distância do ponto fixo ao ponto de aplicação da força será sempre maior que a distância do ponto fixo ao ponto onde é recebida a força. Usando-se o princípio das alavancas, verificamos que a razão entre essas 2 distâncias dará a razão entre a força aplicada e a força recebida. Essa força, no entanto, não vai agir diretamente sobre os freios do carro. Na verdade, ela alimenta um sistema hidráulico. O sistema hidráulico consiste em 2 êmbolos que estão ligados por um duto que contém um fluido incompreensível. A força da alavanca é aplicada no menor êmbolo e através do fluido é transmitida para o êmbolo maior. Portanto, a razão entre as áreas dos 2 êmbolos dará a razão da multiplicação da força aplicada. Logo, a força exercida pelo pé do condutor é multiplicada 36 vezes ao ser aplicada sobre os freios. Em contrapartida, a distância percorrida pelas pastilhas ou sapatos
até entrar em contato com o disco ou tambor será 36 vezes menor que a distância percorrida pelo pé. No circuito hidráulico de freios do carro de passeio, existe ainda um sistema a vácuo que auxilia a frenagem, amplificando a força que o motorista aplica sobre o pedal do freio. O vácuo é obtido no motor durante os períodos do ciclo em que a pressão dentro dos cilindros é menor que a atmosférica. Tal sistema só funciona com o motor ligado, sendo que com o motor desligado nota-se que o freio é mais difícil de ser acionado. Se as rodas pararem de girar quando o carro estiver sendo freado, os pneus poderão deslizar sobre o pavimento. Lembrando que o coeficiente de atrito cinético, pneus deslizando, é menor que o coeficiente de atrito estático, pneus girando. O carro não será mais freado pela diminuição de rotação das rodas, mas apenas pelo atrito de deslizamento entre os pneus e o solo. Haverá também perda do controle de direção, derrapagem. Para evitar isso, foi criado o Sistema de Controle de Freios ABS, Sistema de Freios Antitravamento. O sensor identifica o momento em que as rodas estão na iminência de travar e, nesse momento, o sistema alivia a pressão dos freios, fazendo com que os pneus rolem nos pavimentos. Seguidamente, os freios são novamente acionados. Assim, aos poucos, as rodas vão diminuindo a rotação até que cheguem ao final e parem. Apesar de ser um sistema mais seguro, é preciso que haja um treinamento do condutor para seu uso, pois como o equipamento do controle aplica e solta os freios várias vezes em seguida, surge uma trepidação intensa no pedal, a qual o motorista pode não estar acostumado. Mantenha uma distância segura do carro da frente. Obrigado pela atenção e até a próxima! Não esqueça de conduzir com segurança. Mantenha uma distância segura do carro da frente. Não ultrapasse o limite de segurança. Obrigado pela atenção e até a próxima!